Bom dia, boa tarde. Errei. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu liguei o ventilador porque está muito quente aqui dentro. Eu quero que a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. O título é A Justiça Imputada. A Justiça Imputada. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Os prezados amigos e ouvintes, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, vocês vão saber como estão destituídos da glória de Deus. Vocês vão saber como o pecado ele afasta a pessoa da presença do nosso Deus. Eu vou apresentar aqui as consequências do primeiro pecado. Logo em Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus avisou que a consequência principal do pecado era morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram morte espiritual. Ficaram afastados da presença de Deus. Deus também o condenou à morte física, começando o processo lento de degradação física que leva todos à morte. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. As consequências gerais do pecado. A separação eterna da presença de Deus. O pecado faz a separação eterna da presença de Deus. Viu? E pior, é a pior consequência de todo pecado. Está aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23. Está aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem peca se rebela contra Deus, o inferno é uma eternidade sem Deus. Viu? Quem peca
e se rebela contra Deus, o inferno é uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz que outras consequências do pecado no mundo são a doença. Agora nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença. Por causa do pecado, os nossos corpos vulneráveis a todo tipo de doença. Por causa do pecado. Um dia, todos temos que morrer, mas atenção, a doença não é sempre consequência de pecado individual, é consequência da existência de pecado no mundo. Agora vocês vão ver o que o pecado faz na vida das pessoas. Desastres naturais, fome, dilúvio e outros desastres são produtos da maldição da terra, viu? Fome, dilúvio e outros desastres são produtos da maldição da terra. Que depois que Adão e Eva caiu em tentação, a mulher foi enganada, mas o homem foi avisado. Satanás usou a serpente, enganou Eva e conseguiu enganar. Eva desejou a árvore e cobiçou e comeu a fruta e deu para o marido. Então Deus amaldiçoou a serpente e a terra. Então, por causa e outros desastres são os produtos da maldição da terra. A terra está amaldiçoada por causa do pecado. Veja outras consequências do pecado. Relacionamentos difíceis. Tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com outras pessoas. Olha o que o pecado faz. Tudo isso é a causa do pecado. Consequências individuais. Cada pessoa também sofre as consequências de seu próprio pecado. Você sofre as consequências do seu próprio pecado. Eu sofro também. Cada pessoa sofre as consequências do seu próprio pecado. De que se queixa o homem? Se queixa do seu próprio pecado. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Cada pessoa se queixa do seu próprio pecado.
Cada um tem o seu pecado. Algumas consequências do pecado pode ser culpa. A culpa corrói a vida. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Falta de sensibilidade é as consequências do pecado. É o contrário da culpa. A pessoa perde noção de certo e errado e continua pecando sem entender as consequências. Castigo da lei. Alguns pecados são crimes e pode levar vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. O pecado traz muitos sofrimentos ao pecador. Deus retribui a cada um de acordo com suas ações. Romanos 2,16. Mas existe uma esperança. Deus nos ama e não de nós ver sofrer. Por isso ele veio à terra para o castigo por nossos pecados em nosso lugar. Agora, quem aceitar Jesus como seu Salvador, recebe perdão de seus pecados e pode ficar na presença de Deus. Está lá em João 3,16. Meu amigo e ouvinte, para você que é um pecador, se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma e receber o perdão do seu pecado, você pode ficar na presença de Deus. Depois que você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber o perdão dos seus pecados, você pode ficar na presença de Deus. Está lá em João 3, versículo 16. Um dia, Deus vai destruir todo sofrimento causado pelo pecado. Realmente, Deus, ele vai destruir todo o império de Satanás, destruir o pecado, destruir tudo que não presta. E se você aceitar Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua alma, você ficará na presença de Deus. O que faz você ficar afastado da presença de Deus é o pecado. O pecado faz você ficar longe da presença de Deus. Mas se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você poderá ficar na presença de Deus, como fala lá em João capítulo 3, versículo 16. Viu? São as consequências do pecado. Mas Jesus Cristo, Ele está pronto para te perdoar e salvar a tua alma. Procure aceitar Jesus Cristo para Ele perdoar os teus pecados e você ficar na presença de Deus. Porque o pecado é que faz o homem ficar afastado e longe da presença de Deus. Viu? Muitas das vezes a gente quer ir para a igreja, mas a pessoa não tem força para ir. A não ser uma ajudadinha, um empurrãozinho para a pessoa ir à igreja, ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, para você ficar na presença de Deus. E o último, e os salvos viverão com Ele para sempre no céu. Não é aqui. Não é aqui. Os salvos viverão com Ele para sempre no céu. Então, meu amigo e ouvinte da palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele sofreu por tua causa, por minha causa, foi crucificado, Ele verteu o seu sangue puro carmesim para nos dar o direito da salvação e o direito de ser chamado Filho de Deus. Procure aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua alma, para você poder ficar na presença de Deus. O que está fazendo você ficar afastado e longe da presença dele é o pecado. O pecado é uma desgraça, uma miséria na vida do ser humano. Viu? Mas se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você receberá o perdão de seus pecados e poderá ficar na presença de Deus. Você é afastado de Deus, da presença dele, você não sente alegria, não sente felicidade, não tem gozo na vida, seu coração anda triste,
por causa do pecado. E você sempre continuando a pecar, continuando a pecar, continuando a pecar, continuando a pecar. Então, meu amigo, as consequências do pecado é essa. Viu? São essas. É a causa do pecado, são esses que eu acabei de apresentar aqui para você nesse vídeo. Viu? As consequências do primeiro pecado. Viu? As consequências gerais do pecado, que são as doenças. Por causa do pecado, as pessoas ficam doentes. Agora os nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doenças. E um dia, todos temos que morrer. Viu? É a causa do pecado. Desastres naturais é as consequências do pecado. Relacionamentos difíceis é a consequência do pecado. Consequências individuais é do pecado. As consequências do pecado. Culpa é as consequências naturais do pecado. Desastres naturais do pecado. Falta de sensibilidade. Humilhação. Eu pulei. Humilhação. Humilhação, o pecado leva à desgraça dos arrogantes e orgulhosos. Viu? Não podemos ser arrogantes e nem orgulhosos, porque o pecado nos leva para a desgraça e miséria. Aqui, humilhação. O pecado leva à desgraça dos arrogantes e orgulhosos. Não podemos ser nem arrogantes e nem orgulhosos, porque o pecado leva à desgraça. E quantos estão na desgraça, na miséria, levados pelo pecado? Quantos? Isso é humilhação. Humilhação. O pecado leva à desgraça dos arrogantes e orgulhosos. Não podemos ser nenhum desses dois. Arrogante e orgulhoso. Ter orgulho das coisas dos outros, das coisas do próximo. Nada disso. Porque o pecado vai levar você para a desgraça, para a miséria, para o resto da tua vida. Então, meu prezado, que Deus te abençoe, te guarde no seu amor e que Deus nos abençoe. Dê o seu like para o YouTube encomendar os vídeos para mais pessoas assistirem e se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Precisamos alcançar 100 inscritos. Estamos com 65 inscritos. Precisamos alcançar 100 inscritos. Ok? E ative o sino para receber as notificações dos vídeos.
Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Em nome de Jesus. Amém.